assentado, eu passei a fazer um bico na empresa de um primo dela, no interior da cidade. Esse trabalho era provisório e eu recebia muito pouco, mas pode ter certeza que foi o ponto de virada na minha vida. Não pelo fato do trabalho em si, mas sim pelo caminho que eu fazia para chegar até ele. Calma, deixa eu explicar melhor. Para ir até lá todos os dias, eu pegava um ônibus fretado e ficava quase 1 hora no caminho. Para passar o tempo e estudar alguma coisa, eu sempre escolhi um livro aleatório para ler. Em uma dessas viagens, eu abri uma caixa cheia de livros que eu tinha comprado para ler há muito tempo e muitos deles eu nem tinha encostado. Então peguei um livro gigante de quase 500 páginas, que por sinal deve ter sido o motivo para eu nunca ter lido ele, e comecei a ler no caminho de ida e no caminho de volta. O nome desse livro era Revolucionando o Aprendizado, que é uma tese de doutorado da PhD em Educação, a doutora Jeanette Voss. Vale ressaltar que a produção desse livro em português foi muito limitada e poucas pessoas têm uma cópia, tanto que esse livro hoje é dificilmente encontrado e quem tem vende a preço de ouro. Eu mal poderia imaginar que esse livro ia mudar a minha vida. Quando eu cheguei na página 293, eu vi uma chamada escrita em negrito: Fale francês fluente em 8 semanas. Naquele momento a minha mão começou a suar. Eu cheguei a levantar e andar de um lado para o outro no corredor daquele ônibus. As pessoas ficavam olhando para mim sem entender nada. Eu fiquei tão empolgado com aquela chamada que eu estava até com medo de continuar a ler e me frustrar. Mas só uma coisa passava na minha cabeça: se isso que ela vai explicar daqui para frente for verdade e funciona para o francês, será que não deve funcionar para o inglês? Eu finalmente criei coragem e continuei a leitura, mas ainda continuava com receio de ser algo muito complicado ou que funcionaria apenas para um grupo seleto de pessoas. E para minha surpresa, eu descobri 3 coisas importantes. Primeiro, esse método já tinha sido aplicado em milhares de pessoas ao redor do mundo para aprender vários idiomas, ou seja, já estava validado. Segundo, existe um motivo cruel para que os brasileiros não tivessem acesso a esse método que já tinha funcionado para tantas pessoas. E terceiro, esse método era extremamente simples e que boa parte da absorção de vocabulário em inglês era feita escutando apenas 3 áudios por dia. E eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco. A primeira coisa que você precisa entender é que 98 a cada 100 pessoas que aplicam esse método conseguem aprender um novo idioma. E quando esse livro foi escrito, mais de 50 mil pessoas já haviam feito parte desse estudo. Mas para você não ficar somente com as minhas palavras, vamos para alguns cases reais que eu descobri. Os Mormons usam esse mesmo método para ensinar seus missionários um novo idioma entre 6 e 9 semanas, sendo que 9 semanas são para os idiomas mais complicados, como o mandarim e coreano. O ator e diretor Mel Gibson e todo o elenco do filme A Paixão de Cristo aprenderam aramaico, que é uma língua praticamente esquecida, em 8 semanas para gravarem todo o filme no idioma que era usado na época. A United Airlines usa esse método para ensinar seus tripulantes o idioma das rotas que eles vão atuar. O Papa João Paulo II aprendeu a falar português e outros idiomas em poucas semanas com esse mesmo método. Se Deus é brasileiro, o Papa é carioca. E um exemplo triste, mas que eu devo citar, é que alguns dos terroristas do 11 de setembro aprenderam a falar inglês em poucas semanas para morarem nos Estados Unidos e praticarem o ataque. Mas agora você deve estar se perguntando: se esse método funciona tão bem, por que não é muito conhecido aqui no Brasil? E se é tão fácil, por que você que está assistindo esse vídeo não está falando inglês neste exato